A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Olá, irmãos, estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Conduz-nos neste estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Terminamos o capítulo 4 da carta aos Efésios na semana passada. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5 dessa carta. Capítulo que continua no mesmo assunto do final do capítulo 4. O apóstolo Paulo estava fazendo algumas exortações e no capítulo 5 nós vamos ter o apóstolo fazendo mais algumas exortações, ou seja, ele vai continuar instruindo a igreja sobre a forma como ela, que tem uma nova natureza, individualmente, cada membro do corpo de Cristo foi regenerado, nasceu de novo, e assim nesta parte o apóstolo está dando algumas instruções sobre o que devemos evitar e o que devemos praticar. Nós vamos fazer então a leitura, Efésios capítulo 5, começando aí no verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, para concluir o que o apóstolo vinha falando acerca dos procedimentos a serem evitados, por exemplo, lá no verso 29 do capítulo 4, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, e assim por diante. Então ele chega nesse verso 1, capítulo 5, portanto, qual que é o resumo disso tudo?
sejam imitadores de Deus como filhos amados. Evitar aquilo que desagrada a Deus e fazer o que o agrada, obedecê-lo, significa o quê? Ser imitador de Deus. O verso 1, portanto, traz este sumário. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. E o que é ser um imitador de Deus? É agir como Deus, em amor sacrificial para com o próximo, misericórdia, perdão, santidade de vida, pureza, compreensão, imparcialidade. Jesus é a plena revelação de Deus, portanto, nosso parâmetro, nosso padrão a ser imitado. E vamos perceber aqui que muito do que nós vimos o apóstolo Paulo falar aqui, e na sequência vamos ver também, tem a ver tanto com o nosso procedimento em relação ao nosso corpo, aos nossos pensamentos, aquilo que agrada e desagrada a Deus, como também em relação ao nosso próximo, a forma como nós devemos tratá-los, a preocupação que devemos ter para com eles, ou seja, o amor permeando nossos relacionamentos. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados, nosso relacionamento com Deus de filhos amados. Ele vai direcionar nossas atitudes. Quem ama, procura agradar aquele a quem ama. Se amamos a Deus, vamos querer agradá-lo. Nossa resposta ao amor de Deus por nós em nosso relacionamento com Ele é resposta também de amor e, consequentemente, obediência e dedicação ao Senhor. E como já falamos, esta dedicação em muito tem a ver com o relacionamento com os nossos próximos também, a forma como nós os tratamos. Verso 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Este verso 2 vem confirmar aquilo que estamos falando sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo. Vivam em amor. A base do nosso relacionamento com as pessoas é o amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como também Cristo, o modelo de Cristo é o de amor sacrificial, é o de entrega por nós, dando a própria vida. Nosso modelo. Ele nos ensina dedicação às pessoas. Ele nos ensina a nos gastar pelas pessoas, a investir em pessoas. Ele se entregou por nós como oferta, doação, e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sacrifício de aroma agradável a Deus é um modo figurado de dizer que o Senhor se deleita na adoração que recebe de seus filhos. A oferta sacrificial no Antigo Testamento, por agradar ao Senhor, era apresentada como aroma agradável. Temos alguns exemplos aqui de referências bíblicas. Nós vamos colocar apenas Gênesis 8, 21 neste momento. Gênesis 8, 21, o primeiro verso que temos aí nesta projeção. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz
desta vez. Então a expressão utilizada aqui e que vai se repetir em várias outras passagens bíblicas, o Senhor sentiu o aroma agradável da oferta, do sacrifício que Noé ofereceu a ele em atitude de adoração. Por isso nós falamos aqui que esta expressão, sacrifício de aroma agradável, cheiro suave ao Senhor, é um modo figurado de dizer que o Senhor se deleita na adoração que recebe de seus filhos. Deus ali estava se deleitando, se agradando da adoração de Noé após o dilúvio, quando eles saíram da arca. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Essas coisas não são próprias para os santos. Nós não falamos de santidade, não falamos de imitar Deus entre as outras características, falamos em termos de santidade. É isto. Não devemos sequer mencionar imoralidade sexual ou qualquer espécie de impureza, de cobiça. Estas coisas não são próprias para os santos, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que têm uma nova vida em Cristo. Deus é santo e puro. Imitar Deus significa evitar todo tipo de pecado. E olha, vamos enfatizar mais uma vez aqui, nem menção. Um exemplo, evitar as conversas e brincadeiras maliciosas. Temos mais detalhes no verso seguinte. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. É possível conceber, é possível imaginar uma mente santa, uma mente pura, de alguém que se dedica ao Senhor, assim, ligada a obscenidades, a conversas tolas, conversas maliciosas, imorais, comportamento inconveniente, neste sentido, no sentido de imoralidade, de lascívia, de malícia? Claro que não. O apóstolo então diz, ao invés disso, a ação de graças. É uma continuação da ideia do verso 3 que começamos a comentar. Nem menção, quanto mais piadas sujas, intenções maliciosas, o que dizer dos olhares e das atitudes então. Mas sim, ação de graças, a atitude de gratidão a Deus pelo que recebemos afasta os pensamentos impuros e conversas inadequadas. Quando nós temos esta atitude de gratidão a Deus, na verdade nós estamos andando em comunhão com Ele, andando em espírito de oração, em atitude mesmo de adoração, à medida em que continuamos no nosso caminhar, na nossa rotina diária. Assim nós evitamos aquelas coisas ao nosso redor e também os nossos próprios pensamentos, quando eles querem tender para coisas que desagradam a Deus. Percebam aí quantos procedimentos a serem evitados e a serem alimentados. A vida de santidade exige de nós, exige esforço, sim,
exige disciplina, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar neste caminhar. Verso 5. Porque vocês podem estar certos disto. Olha o que o apóstolo Paulo vai afirmar aqui. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não é característica de quem nasceu de novo ter uma vida neste nível de pecado, neste nível de imoralidade, de coisas sujas que desagradam a Deus, coisas impuras, que são sim características de quem não está nem aí para Deus, nem um pouco preocupados com o que Deus pensa de nós ou com uma vida de dedicação a Ele. Pessoas que agem assim, ora, é a conclusão do apóstolo Paulo aqui, inclusive nos lembrando e enfatizando bem. Esse tipo de gente, impuro, ganancioso, que é idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não nasceram de novo, não estão sendo aperfeiçoados, não estão sendo santificados, e é muito fácil olhar para alguém e saber se esta pessoa nasceu ou não de novo a partir dos frutos que ela produz. E isto não é julgamento, foi Jesus que falou, pelos frutos se conhece a árvore. O apóstolo Paulo está falando isto aqui também. Quem tem essas características claramente não passou por uma transformação, conversão, mudança de vida. Logo, não pertence a Deus. 1 Coríntios 6, versos 9 a 11, é um bom verso para nós lermos sobre isto. Nós lemos assim, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E é o próprio apóstolo Paulo, mas agora escrevendo à igreja que estava em Corinto. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. É a Bíblia que fala isto, não somos nós que estamos falando, é a palavra de Deus. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Isto está no passado, mas quando nós nascemos de novo, o que aconteceu? Estas coisas ficaram para trás. E é o que o apóstolo continua dizendo aqui. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Assim, nós podemos então entender o que o apóstolo Paulo diz aqui quando vamos a seus próprios ensinamentos em outras cartas. Há uma grande diferença entre a vida de alguém que nasceu de novo, alguém que foi alcançado pelo amor de Deus quando creu em Cristo e foi tornado uma nova criatura, daqueles que continuam a rejeitar a Deus e viver a sua própria maneira sem se preocupar com a vontade do Senhor. O idólatra coloca o objeto de sua cobiça e ganância no lugar de Deus por amar e preferir seus desejos mais do que ao Senhor. Por isso nós lemos no final deste verso aqui, nem ganancioso herdará o reino de Deus, nem ganancioso que é idólatra, nem eles têm herança no reino de Cristo e de Deus. Ganancioso que é idólatra, para explicar que a ganância faz com que o ganancioso prefira alguma coisa, o objeto da sua cobiça, ao próprio Deus. Então, é um tipo de idolatria. Colossenses 3, verso 5,
Outro verso que nós podemos ler é o segundo aqui agora, para esclarecer o que estamos falando. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Somos nova criatura, então o que pertence à natureza terrena deve morrer. Exemplos: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Para explicar aqui que ganância é idolatria, é um tipo de idolatria. Aquilo que é o desejo do ganancioso está na posição de Deus para esta pessoa. Portanto, Deus fica de lado e ela está idolatrando as coisas que deseja. Este é o verso 5. E o apóstolo Paulo, então, vai deixando claro como deve ser a vida daquele que a entregou a Jesus, aquele que se entregou a Cristo. Verso 6. Ninguém os engane. E tem gente que gosta de enganar, como tem. Com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Há pessoas que querem desfrutar das coisas de Deus, mas não querem viver de acordo com a vontade de Deus. E elas vêm com conversas tolas, falando verdades, mas aplicando a mentiras. Por exemplo, elas dizem: Deus é amor, mas aí completam: porque Deus é amor, Ele não vai permitir que ninguém seja punido eternamente, que ninguém vá para a condenação eterna, para o inferno. E há até religiões e braços do cristianismo que defendem este tipo de ensino. Paulo diz aqui, palavras tolas. Ninguém os engane com palavras tolas. Estas coisas, é por causa delas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Viver na desobediência provoca a ira de Deus. E ainda que Ele seja misericordioso, ainda que Ele seja paciente e espere, Ele também avisa, Ele também adverte para que as pessoas deixem seus maus caminhos e convertam-se ao Senhor, para que Ele, tendo compaixão, possa redimi-las, lavá-las, purificá-las, restaurá-las, dar a cada uma delas uma nova vida, vida pura, vida santa, neste padrão que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Aqueles que vivem na desobediência, os filhos da desobediência, de acordo com algumas versões bíblicas, são rebeldes diante do apelo do Evangelho. A ira de Deus vem sobre eles. Em termos do dia a dia, assim inclusive podemos dizer, mas principalmente em termos de juízo final, em termos de julgamento, quando elas estiverem diante de Deus para a última prestação de contas. Portanto, mais uma vez aqui, uma conclusão do apóstolo: não participem com eles dessas coisas. Vocês não pertencem mais ao mundo, vocês nasceram de novo, não tem nada a ver com este tipo de vida, não é esta nossa característica, ou não são estas, enumerando cada uma delas, nossas características. Convivemos com pessoas ímpias nos relacionamentos sociais, normais, diários, mas não participamos de seu modo de vida
pecaminoso. Jesus mesmo disse: eu não rogo a ti, Senhor, quando ele orava a Deus por seus discípulos, que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus se relacionava com os pecadores para resgatá-los. Temos exemplos vários nos evangelhos, inclusive onde Jesus era criticado porque ele comia com publicanos. Agora o mesmo Jesus comia também com os fariseus, mostrando inclusive que não discriminava, pelo contrário, ele se relacionava com eles, buscando o seu resgate, buscando a sua salvação. Também nós devemos procurar exercer nossa influência sobre os ímpios. Eles vão olhar para nós e ver Jesus, ver a transformação que Jesus fez em nós. E quando nos perguntarem a razão de sermos diferentes, poderemos então pregar-lhes o Evangelho de forma mais clara. Lucas 5, versos 30 a 32, é um exemplo que nós podemos citar aqui. Há outros exemplos acerca desta questão de Jesus se relacionar com pecadores. Lucas 5, versos 30 a 32, nós lemos assim: mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Fica aí então a referência bíblica. Mas Jesus tem uma resposta para isso. Ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nós, imitando Jesus, devemos proceder da mesma forma. Não evitar os pecadores, não evitar os ímpios, mas a forma como eles vivem. Se nós os evitarmos, se não nos relacionarmos com eles, como vamos falar de Cristo para eles? Eles precisam inclusive nos conhecer melhor para entrar em contato com a paz que habita em nosso interior, com a alegria que nós temos em Cristo, com a convicção, a certeza de que estaremos com Ele quando passarmos pela morte. Vejam a importância de termos relacionamento com as pessoas que não pertencem a Jesus. É o que o próprio Jesus ensinou, capítulo 5 de Mateus. Nós somos sal e luz. Nós devemos influenciar e não sermos influenciados. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Ele diz no verso 7, portanto não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 5, nós lemos que Deus é luz. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Somos luz no Senhor. Ele é luz e nós somos luz nele. Andar nas trevas significa ter conduta reprovável diante de Deus. É por isso que Jesus falou que nós somos sal e luz. Nós refletimos a luz de Jesus. E é assim que as trevas do mundo podem ser dissipadas, através do nosso testemunho, quando nós refletimos Jesus. Quem anda na luz tem condições de ver onde pisa e não tropeça. Vamos evitar os erros. E quando cairmos em algum erro,
porque andamos na luz, vamos perceber, restaurar nossa comunhão e continuar nossa caminhada com Cristo. Mas aquele que anda na luz distingue caminhos bons de caminhos maus. Pode ver para isto. Já andar nas trevas é ser cego para as questões que desagradam a Deus. E o que a pessoa vai fazer então? Ela vai praticar estas coisas, as coisas que desagradam a Deus, portanto vai andar na desobediência. Viver como filhos da luz, ter uma vida pura e verdadeira. Então esta é a resposta do apóstolo Paulo, do motivo pelo qual nós não devemos participar com os ímpios das trevas, das coisas que eles participam. Porque nós não andamos mais em trevas, nós somos da luz e na luz andamos, a luz de Jesus. Pois o fruto da luz, verso 9, consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto, o resultado da luz, de que forma a luz frutifica em nós, produzindo bondade, justiça e verdade. Fruto da luz, bondade, justiça, verdade. Os que vivem na luz de Deus produzem o fruto do caráter moral e ético. É a atuação do Espírito Santo de Deus em nós, desenvolvendo o quê? O seu fruto, o fruto do Espírito. As 9 características de Gálatas 5, versos 22 e 23, e outras virtudes de Cristo, virtudes do seu caráter, que estão em outras passagens bíblicas, como Colossenses. Por exemplo, um exemplo físico que nós temos aqui da luz produzindo fruto, através, vamos dizer assim, da sua energia. Exemplo físico é o efeito da luz gerando energia no crescimento das plantas, aquele processo lá de fotossíntese. 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Este verso 10, ele nos faz refletir bastante. Além de evitarmos o que é mal e praticarmos o que é bom, nós devemos aprender a diferenciar, a discernir o que é agradável ao Senhor. Porque como há bastante engano no mundo, como há pessoas com conversas tolas e alguns outros influenciados por Satanás vêm com uma falsa sabedoria, o que acontece? Há pessoas que terminam sendo enganadas, há pessoas que podem terminar trilhando por um caminho que conduz ao abismo, enganos, falsas doutrinas. Então é importante o que o apóstolo Paulo diz aqui neste verso 10. Aprendam a discernir, a diferenciar o que é agradável ao Senhor. E em termos de vida prática, em termos de atitudes, não é difícil saber o que é agradável ao Senhor. Agora tem outro ponto aqui. A questão é: queremos viver de forma a agradá-lo? Muitas vezes o apelo da carne é forte e as pessoas não resistem. Quando elas não resistem, elas caem, elas pecam. E se derem ouvidos àqueles que estão aí para enganar, elas vão se enveredar por estes caminhos e vão se afundar. Até que o Espírito Santo, de uma forma assim bem forte, lhes provoque um choque para trazê-las de volta. Verso 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Primeira coisa aqui, não participem, e no verso 7 nós já falamos sobre isto, já estudamos o apóstolo Paulo falando lá na sua conclusão: não participem com eles dessas coisas,
os exemplos dos versos anteriores. Nós vamos conviver com os ímpios, mas não fazer o que eles fazem. E aqui nós vemos, mais uma vez, Paulo falando, não participem dessas coisas. Por quê? Aprendemos também, são obras infrutíferas, não produzem frutos, coisas boas, salvação, santificação, não fazem com que ninguém cresça, não agrada a Deus, são obras infrutíferas das trevas. Ao invés disso, exponham-nas à luz. Além de não participar, o que nós devemos fazer? Denunciar, mostrar a imoralidade, mostrar o erro. E, como andamos na luz, a luz revela e podemos evitar o que é infrutífero e denunciar também para que outras pessoas não caiam nos enganos do inimigo de nossas almas, para que também as outras pessoas não cedam aos apelos da própria carne, porque já falamos sobre isto. Há duas coisas que fazem com que nós pequemos, com que nós caiamos. São os nossos próprios desejos da nossa carne, da nossa velha natureza. E o outro motivo, Satanás, o inimigo de nossas almas, que quer mais é que nós sejamos prejudicados. Sim. O apóstolo Paulo diz aqui, então, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. E é impressionante como coisas vergonhosas nos nossos dias têm sido declaradas aí de forma muito aberta. E pessoas insistem em que até nossas crianças devam ser criadas neste tipo de vergonha, imoralidade, coisas que desagradam o nosso Deus. Igreja de Cristo, não vamos permitir isto, vamos denunciar, porque nós andamos na luz. E se até os nossos dias nós já vimos tanta coisa prejudicando o ser humano, nós já vimos tanto pecado, tanta iniquidade, e como o próprio homem vem sofrendo no mundo em virtude disto. Imaginem se a igreja se calar e este tipo de coisas vergonhosas que hoje são ensinadas. Os jornalistas falam sobre isso como algo comum e nos chamam de pessoas retrógradas. Os artistas chamam isso de coisas comuns e nós é que vivemos no passado, segundo eles. Só que tais atitudes, tais práticas, tais ensinamentos vão fazer com que o mundo vá de mal a pior, porque são práticas das trevas, infrutíferas e, se quisermos falar diferente, produzem frutos sim, mas frutos de perdição, frutos de catástrofe, frutos que levam à destruição, frutos que não trazem alegria e sim tristeza. Se quisermos usar as palavras de Paulo aqui para falar o tipo de fruto que as trevas produzem, porque sabemos a árvore boa que produz bom fruto, mas a árvore má que produz fruto venenoso. Nesse sentido, estaríamos falando aqui das obras infrutíferas das trevas. Se existe fruto que elas produzem, são frutos que levam à perdição, ao inferno. E enquanto estão aqui neste mundo, os frutos das trevas levam as pessoas à depressão, à amargura, à consciência pesada, à insatisfação. E olha, Romanos capítulo 1, nós lemos o apóstolo Paulo falando sobre a atitude de Deus em relação às pessoas que o desprezam a tal ponto. Deus termina por entregá-los à sua própria iniquidade e cada vez mais eles cometem torpezas. Aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso.
Não precisamos aqui nem sequer elencar nada. Assim nós chegamos ao estudo nesta noite. Vamos pensar bastante aí nessa diferença entre luz e trevas, entre nossas atitudes e as atitudes daqueles que estão no mundo, entre nossos conceitos e os conceitos deles, entre os nossos princípios e a falta de princípios deles, porque não é que os princípios deles são diferentes, não, é que eles não têm princípios. E vamos vigiar para que Deus possa nos orientar, vamos orar também para que Ele possa nos fortalecer e para que sejamos vivas testemunhas, produzindo frutos da luz. Eles redundam em salvação para todo aquele que enxergar a luz de Jesus em nós e crer na pregação do Evangelho. Amém? Que Deus a todos abençoe. Visitante, muito obrigado por mais esta participação sua neste estudo. Na próxima quinta-feira, sendo da vontade de Deus, vamos continuar neste capítulo 5, nestas exortações do apóstolo Paulo. Vamos orar e assim encerrar mais este estudo bíblico às quintas-feiras. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais este ensino. Pedimos a Ti que nos ajude através da atuação do Teu Espírito Santo em nós. Nos oriente, conserve-nos na luz e dê-nos cada vez mais entendimento para que possamos andar de acordo com os Teus caminhos e ser instrumento nas Tuas mãos para a salvação daqueles que precisam de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.